Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse painel. O senhor Ricardo Bottas, ele infelizmente teve um problema de saúde, ele não pôde vir para o Rio de Janeiro hoje, né? Mas a gente está aqui com essas pessoas brilhantes, que eu vou falar um pouquinho delas, eu vou deixar elas se apresentarem, mas eu queria comentar aqui a Ana Carolina Cândido, que é Head de Inovação Aberta da Intermédica, da Apvida Intermédica Notre Dame, é especialista em gestão empresarial, bacharel em marketing e com experiências nas áreas de pesquisa clínica, inovação corporativa, startups, empresas digitais, e tem também formação em análise de dados, gestão de custos hospitalares, economia de saúde e avaliação econômica, ou seja, uma pessoa que tem muito feedback para dar para a gente na área de startups, né? E o Istvan é um personagem, um ícone, né? Que eu tive o prazer de conhecer aqui mais efetivamente, que ele é o Chief Innovation Officer do grupo Sabin, é Senior Advisor da Cortex Ventures e Board Member de algumas das principais health techs no país. Ele também já foi diretor-geral da Benefits, que é a Venture Builder da GNDI, Country Manager dos Seguros Carrefour, e ele também é mentor do Supera Parque Tecnológico, que é um dos pioneiros na cena de empreendedorismo digital na saúde, tendo colaborado aí com vários artigos, como tutor, em vários projetos. Então, muito bom poder contar com vocês aqui. Eu queria abrir esse painel comentando um pouquinho. Eu venho também de uma grande carreira na área corporativa, fui da Microsoft e liderei a área de saúde lá, e agora estou iniciando como cofundador, né, de uma startup, e estando aqui representando a Tech Trials, que também é uma grande startup na área de ciência de dados na saúde. Então, eu quero tentar ver se a gente consegue extrair um pouquinho de vocês, algumas ideias, insights, experiências que vocês passaram, para compartilhar com as outras startups aqui presentes e quem estiver pensando em empreender na área de saúde, né? E aí, para começar sempre com as ladies, né? Eu vou começar com você, Ana, te perguntando se você pode nos falar um pouquinho compartilhar como funciona o relacionamento de startups na Apvida Intermédica e quais os principais benefícios que vocês veem vocês podem trazer para as startups que venham a trabalhar com a Apvida. Maravilha, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Dentro do grupo, hoje, a gente tem, dentro da área de inovação, um time específico dedicado ao relacionamento com o ecossistema e com as startups, porém, a gente entende que o relacionamento com a startup não está fechado dentro do time de inovação. A ideia é que o time de inovação facilite esse relacionamento, mas as áreas elas têm toda a autonomia, até porque a gente está falando de um grupo com mais de 70 mil colaboradores, né? A gente está presente nas 5 regiões do país, então a ideia é que a gente consiga potencializar como área de inovação, né, esse relacionamento, porque a gente entende que hoje a gente tem um volume de 9 milhões de vidas em saúde e 6 milhões em odonto. A gente sabe que só com pessoas a gente não consegue entregar a qualidade assistencial e levar tudo que a gente precisa para os nossos beneficiários. Por isso, dentro do grupo, a tecnologia ela é core. Ela não é só uma área, uma ferramenta. Então, para a gente, tecnologia é algo muito importante. O nosso time de tecnologia é um time grande e esse movimento de acompanhar e estar próximos de startups é muito estratégico para o nosso grupo, porque a gente entende que somente com essas parcerias, tanto com startups como com empresas de tecnologias tradicionais também. Então, a gente não faz relacionamento só com startups. A gente entende o valor da startup, né? Porém, a gente entende também que todo o ecossistema precisa nos ajudar para que a gente consiga trabalhar em parceria e conseguir otimizar também os nossos recursos que a gente já possui internamente com essas tecnologias e visões e expertise de fora. Muito bom. Istvan, você que já avaliou aí tantas empresas e tudo, né? Que você olhando pela ótica hoje do Sabin, depois a gente entra um pouquinho mais em detalhes, o que você vê aí que são os principais desafios para as startups de saúde, quando elas tentam trabalhar com grupos grandes, como é o caso do Sabin e outros que você já teve aí à frente? Bom, boa tarde a todo mundo, né? Um prazer estar aqui hoje no Rio de Janeiro, conversando com vocês aí sobre esse tema. Bom, como você disse, eu venho
trabalhando juntamente junto com o ecossistema de startups de saúde já há um pouco mais de 10 anos. A gente começou realizando os primeiros eventos lá em 2011, 2012, quando ainda tinham muito poucas startups. Na verdade, era muito difícil a gente conseguir reunir. Eu lembro no primeiro evento que a gente fez na FGV em São Paulo, o esforço que foi para a gente conseguir reunir 10 startups num fim de semana, né? E de lá para cá, quer dizer, eu tive a minha própria startup, trabalhei em outra startup, comecei a ajudar algumas startups no papel de mentor, né? Como você falou aí de Supera, aí de outros parques tecnológicos, Porto Digital, e de alguns anos para cá, mais especificamente assim no Grupo Sabin, tanto na parte de inovação aberta, direto lá no Hub de Inovação, que nós temos em Brasília, que chama Sky Hub, quanto como investidores, né? Nós temos hoje um fundo em sociedade com o Grupo Fleury, chamado Cortex, onde a gente também realiza investimentos em algumas startups aqui no Brasil e também no exterior. A gente tem hoje aí alguns investimentos em startups em Israel. Juntando aí um pouco essa trajetória, aí, olhando a situação de vários ângulos, um ponto que eu sempre noto e que ajuda muito as startups quando querem se relacionar com a gente, quer seja como investidas, quer seja como empresas que querem fazer algum tipo de co-desenvolvimento ou trazer uma solução para que seja validada, a existência de um co-founder comercial. Isso parece muito óbvio, mas a gente nota que, por algum motivo no setor de saúde, os empreendedores não priorizam essa figura. Então, a gente nota que vem assim sempre uma pessoa que é de tech, uma pessoa que é da área de saúde, que pode ser médico, pode ser enfermeiro, e até aquela pessoa que sabe falar com o investidor, né? O cara que sabe falar sobre todos os termos, né? Parece até que trabalha num fundo, mas a gente fica procurando, cadê aquele cara vendedor? Cadê aquele cara que sabe se relacionar com uma grande empresa? Né? Cadê aquele cara que sabe conversar com diversos tipos de pessoas? Cadê aquele cara que tem jogo de cintura? Né? E isso, nem sempre você vai aprender, ou talvez você não aprenda, ouvindo podcasts da Y Combinator, e nem indo fazer um curso em Stanford. Isso você aprende no dia a dia. Né? Isso você aprende indo em reunião, isso você aprende ouvindo não, isso você aprende mandando proposta comercial, indo fazer apresentação, negociando minuta, depois atendendo o cliente. Atender cliente é chato, você lida com gente, dá trabalho. E aí é uma parte que muitas vezes eu percebo que os empreendedores não estão muito dispostos a fazer. Né? Então, isso faz muita diferença quando você encontra uma startup que tem essa pessoa. Né? As coisas fluem muito mais facilmente. Eu já vivi, na verdade, algumas situações onde tinha tudo para dar muito certo e só não deu porque faltava essa peça. E você tinha que falar com uma pessoa que, eventualmente, era brilhante, mas não tinha esse jogo de cintura. Então, eu sempre dou esse conselho, quando dizem que esse conselho fosse bom, você não dava, mas, sim, vai montar uma startup, comece procurando no primeiro dia alguém que seja comercial, que vá ser o seu braço comercial. Se você não tem essa pessoa, então tente se transformar nessa pessoa, saia da frente da tela, vá para a rua, entendeu? Vá fazer visita, vá dar telefonema, fazer o velho e bom trabalho de comercial, entendeu? Porque isso lá na frente vai fazer muita diferença, na minha opinião, pelo menos, na minha experiência, que eu tenho notado é que isso faz bastante diferença. Posso acrescentar algo na fala do Ipsen? A gente vê muita startup que chega para conversar com a gente e que, às vezes, eu não sei se eles entendem a complexidade também. Talvez essa falta de experiência no comercial de fechar um negócio com uma grande empresa. A jornada que isso leva. Uma vez eu ouvi do Marcelo Lorencin, da Shift, que quando ele estava fazendo um pitch, uma aula para startups da área de saúde,
falando sobre técnicas de venda, e ele trouxe que eles levam cerca de quase 2 anos, às vezes, para fechar um contrato com uma grande empresa. E, às vezes, a startup, você tenta marcar uma reunião, 2, aí quando você quer marcar a terceira, porque são muitas áreas, muitas etapas, muitas pessoas envolvidas nesse processo e nessa conversa, você percebe que vai esfriando o interesse e o apetite do empreendedor, muitas vezes. Eu entendo também, né, já tive startup, já estive do lado de lá, mas a impressão que dá é que eles acham que a gente está enrolando eles, né? Que é quando a gente tenta fazer várias conversas. E eu não sei o quanto que existe esse entendimento do lado de lá também. Talvez seja um pouco desse ponto que você trouxe, dessa visão de um processo comercial de ponta a ponta com uma grande corporate. Que legal que vocês tocaram nesse assunto, me fizeram lembrar de uma coisa que foi espetacular para mim. Tá? São 2 livros que eu vou recomendar aqui agora, do Fábio Rodrigues, é o Na Dúvida, Não Empreenda, que vem muito, é uma história que ele começou e contou primeiro para pessoas que estão saindo de uma carreira executiva e indo para empreender, ou indo para o mercado, saindo do mercado de trabalho para empreender, né? E é bem interessante como ele leva esses aspectos, e aí depois ele lançou o segundo. Hoje o Fábio é um PhD, dá aula em Portugal e tudo, e o segundo é o Empreenda Agora. E eu recomendei isso para um amigo recentemente, sabe? Que passou por essas mesmas dificuldades e transições, porque quando a gente está vindo para esse mercado, né, empreender, trazer coisas novas, ainda mais no Brasil, que é bem complexo. O cara que empreende aqui, ele realmente é um transformador, né? Seja pelos aspectos regulatórios, seja pelos aspectos tributários e tudo, principalmente tributários, que são muito agressivos no Brasil. Mas acho que esse ponto que vocês trouxeram, né, me lembrou muito de várias coisas que eu li nesses 2 livros. Super, assim, eu sempre recomendo eles, que são livros pequenos, para ler num voo, talvez não Ponte Aérea Rio-São Paulo, mas você viajar, quem sabe, aí para Brasília, algum lugar um pouquinho mais distante, você vai conseguir ler ele rapidinho, e vai ter muitos insights e dicas de quem já passou por isso. E aí, em cima do que vocês falaram, eu, em especial, achei muito legal o teu comentário, né, dessa pessoa, essa necessidade dessa pessoa comercial. Eu queria perguntar para vocês, começando aí pela Ana, né? Na abordagem, porque aí tem 2 lados, né? Vocês são abordados tanto por startups que querem oferecer serviços para suas organizações, assim como startups que estão procurando parceria para investimento. Então, primeiro, indo por esse lado, né, para as startups que estão aqui, estão oferecendo serviços para a saúde suplementar. No teu caso, para os planos de saúde, e aí depois fica para o Istvan, no caso de exames laboratoriais e outras ações que vocês tiveram. O que vocês têm visto e que vocês poderiam compartilhar da abordagem que eles estão utilizando? Que sugestões vocês teriam para dar para esses empreendedores que estão vindo trabalhar com empresas grandes, que têm expectativas diferentes, têm obrigações regulatórias e tudo, para que eles possam ter mais êxito na abordagem comercial? Interesse a empresa sempre tem, né? Eu acho que é um pouco de conhecer o cliente, então, o potencial cliente, né? Então, se a startup chega para conversar com a gente, que ela conheça um pouco do nosso perfil. Nós somos uma empresa, por exemplo, listada na Bolsa. Então, tem muita informação disponível no mercado sobre a gente, o nosso modelo, como que a gente trabalha, o perfil do nosso cliente. Então, às vezes, as startups chegam para a gente trazendo algumas coisas que tem, sim, um potencial e um valor muito grande, mas que não cabe na nossa realidade, que não condiz com o perfil dos nossos beneficiários, que não condiz com a nossa tese, com a nossa estratégia, especificamente pensando na questão de investimento. Nesse momento, o nosso CVC não está ativo. A gente fez um primeiro investimento em 2021, porém, a gente está nesse processo de consolidação da fusão da Apvida com a Notre Dame Intermédica. Então, nesse momento, a gente não está fazendo investimento em startups, mas o relacionamento comercial e de parceria, de co-desenvolvimento, inclusive de pesquisa, que a gente tem uma área parceira dentro do grupo muito atuante, continua. Mas eu acho que o principal ponto que dentro desses relacionamentos hoje, nessa abordagem, é ser algo que faça sentido, para que
aconteça o match, né? Você saiba com quem que você vai falar, o que aquela empresa valoriza. Nós atendemos hoje quase que exclusivamente a população C, D e E dentro dos nossos públicos. Então, soluções que custam valores altos, a gente não cabe dentro da nossa sustentabilidade, como empresa mesmo, né? Então, às vezes são soluções incríveis que a gente sabe do potencial de transformar a vida das pessoas, mas pensando no ticket médio que esses beneficiários pagam, que são valores abertos também, que as pessoas conseguem consultar. Então, às vezes, a gente percebe que a gente recebe propostas que a pessoa não conhece minimamente o que é a empresa. Então, eu acho que isso é um ponto, não sei, não sou muito de ficar dando dica, que eu não sei se é aplicável a todo mundo, eu não sei se é muito útil, mas vou deixar aqui uma dica de todo jeito, para conhecer um pouco mais, né? No nosso caso, nós temos um modelo específico, né? Somos uma operadora verticalizada, não 100%, mas com foco em verticalização. Então, temos ali uma parte da nossa operação com credenciados, mas nosso foco é a verticalização. Temos ali um nicho específico que a gente trabalha, então é bastante importante que a startup que venha conversar com a gente conheça isso, e que essa abordagem ela pode ser feita por N canais, né? A gente tem hoje o nosso e-mail do inovaçãoaberta@pvida.com.br, onde a gente recebe inicialmente todas essas soluções. LinkedIn, o pessoal aborda bastante. Eventos, a gente procura estar sempre muito ativo dentro dos eventos, então a gente tem esse interesse em conhecer, em conversar. Eu acho que essa abordagem é muito nesse sentido mesmo, de conseguir mostrar o potencial que aquela solução tem de conseguir ajudar a gente dentro dos nossos desafios. Então, uma coisa que para a gente é super importante, se dentro dessa primeira fala a startup já conseguir mostrar que ela consegue nos ajudar a ter eficiência operacional, já brilha o olho e a gente já consegue pensar em próximos passos. Bacana. Teve um ponto que você falou na sua primeira resposta, de que as áreas não estão impedidas de falar diretamente com as startups, mas a pessoa de inovação aberta, ela está lá para potencializar esse relacionamento, para ajudar. A gente ainda está engatinhando em termos de inovação aberta no setor de saúde, né? Então, a gente está aprendendo a trabalhar, as pessoas da empresa estão aprendendo a usar a área de inovação aberta. É um momento ainda onde as coisas estão se construindo, né? Vamos dizer assim. E eu acho que isso, de alguma maneira, impacta nessa jornada da startup, né? Naturalmente, né? E aí uma reflexão que eu faço dentro disso conversar com uma startup. Obviamente que todo mundo pode conversar com uma startup, mas quem convive com startups há muitos anos consegue enxergar algumas coisas que uma pessoa que não está acostumada com esse mundo não enxerga, né? E você acaba aprendendo a fazer algumas perguntas que uma pessoa que também não está acostumada com esse mundo não faz essas perguntas, e às vezes faz perguntas totalmente desnecessárias. Então, acaba às vezes que muita coisa se perde nessa comunicação falha. Quando alguém de uma área que não está acostumado a falar com startup vai conversar direto com a startup, e também o mesmo acontece do outro lado, né? Lembrando que, via de regra, esses fundadores nunca trabalharam numa empresa grande. Eles saíram da faculdade, foram para um cowork e do cowork para o mundo. E assim, aprender a trabalhar numa empresa grande também leva um certo tempo. E não é à toa que existem programas de trainee, né? Que você fica lá um tempo aprendendo, né, como é que funciona, né, um outro tipo de relacionamento, um outro mundo, né? Então, as coisas funcionam de uma maneira sistêmica. E isso, muitas vezes, é difícil para uma startup entender, né? A startup está acostumada assim, de ser muito mais pontual e rápido. E numa empresa grande, tudo que você faz tem uma série de reflexos, tudo depende de todos,
tudo vai se refletir, né? E você aprende isso vivendo numa empresa grande. Às vezes a startup chega e não tem essa vivência e acaba acontecendo isso de falar, pô, mas eu vou para uma terceira reunião, né? Você fala assim, você está maluco, né? Então, dentro desse pano de fundo aí que eu acabei de trazer, eu acho importante as startups usarem, no bom sentido, as pessoas de inovação aberta experientes que estão dentro das empresas para ajudá-las nessa navegação, né? A gente tem muita experiência dentro de casa com vários tipos de pessoas com quem a gente já tentou fazer algumas iniciativas e que a gente descobriu que naquela área ou com aquela pessoa as coisas fluem bem e que naquela área, com aquela pessoa, as coisas não fluem bem. Tá? E isso é muito importante para uma startup, porque startup não tem tempo para perder, né? Tempo é dinheiro. E às vezes eu vejo assim, as startups indo direto em algumas áreas, que eu falo, não vai rolar. Só que essa pessoa vai descobrir isso daqui 6 meses, daqui 8 meses, e isso vai acabar sendo ruim para a imagem da empresa e até para a gente, né, que cuida de inovação, porque vai para o mercado falando, tomou 6 meses, 8 meses, 1 ano, e não aconteceu nada, né? E aí as pessoas ficam olhando assim e falam assim, pô, mas o Istvan está lá, está fazendo o quê? Né? Então, eu tento sempre isso, eu sou sempre muito transparente com as startups, quando elas vêm conversar com o Sabin, porque eu sei da realidade da empresa, eu participo toda segunda-feira, eu fico o dia inteiro em reunião, ouvindo todas as questões de todas as áreas. Então, assim, quando uma startup vem falar diretamente comigo, eu já sei qual área tem uma dor, qual área tem uma oportunidade, e qual área definitivamente não tem aquilo como prioridade naquele momento. Sim, eu sei que tem um incêndio lá e que a área não vai parar de apagar aquele incêndio naquele momento para fazer uma prova de conceito. E eu já tento adiantar isso, antecipar isso para a startup. Falo, cara, não perca seu tempo agora. Vamos voltar a falar daqui 6 meses sobre isso. Isso pode parecer para a startup, às vezes, assim, sabe, aquela, pô, mas nem me deu uma chance, mas a gente está querendo justamente ajudar, né? Mas se quiser ir direto lá, pode ir também, ninguém tá amarrado com ninguém aqui dentro. Mas eu acho importante isso, eu acho importante que porque há 5, 10 anos atrás, essas pessoas não existiam nas grandes empresas de saúde. Isso é um movimento que começou, sei lá, daí, assim, 7, 5 anos para cá, que você começou a ver pessoas de inovação dentro das grandes empresas de saúde. Então, aproveitar que essas pessoas existem e que elas estão lá para te ajudar, né? Elas não estão lá para se aproveitar de você, não é esse o espírito de ecossistema, de comunidade, elas estão lá para ajudar, né? Então, esse é um ponto. Desculpa, só pedir a fala novamente. Inclusive, isso que você trouxe é muito importante também a gente considerar nessa relação, porque a gente trouxe a importância da startup conhecer o que é a realidade da corporate, mas parece que toda a responsabilidade está no conhecimento do empreendedor. E é exatamente isso. Uma experiência do nosso grupo, por exemplo, o primeiro ciclo do programa de inovação aberta aconteceu em 2020. A gente só conseguiu concluir esse ciclo em 2022. Por quê? Foi quando a gente viu o quanto os nossos executivos e áreas de tecnologia e N coisas. A gente não estava pronto em diversos pontos dentro do grupo para fazer esse relacionamento acontecer de uma forma linear e rápida e ágil. Aí, a partir disso que a gente conseguiu, a gente estruturou todo um programa de cultura de inovação. Então, a gente tem programas de embaixadores, programas de mentores, de intraempreendedorismo, news quinzenais de atualização, além da parceria com o time de gente e RH para conseguir fazer esse trabalho. Então, é realmente entender isso como um ecossistema e que os dois lados precisam se aproximar, ter interesse de aprender mais sobre o outro também, para que o relacionamento possa acontecer. Que legal essas ideias que você aprendi muito com vocês aqui agora, essas ideias, tá? Porque realmente é um ponto que o Istvan trouxe, né? Você comentando que
Normalmente a gente, como empreendedor, busca qual que é o problema que eu estou resolvendo, que área que eu tenho que buscar para vender aquele serviço, e como você colocou, tem que ter comercial, você tem que ir atrás, e se você tem que ir atrás, você tem que desbravar. E olha que interessante eles colocarem que nesse momento de você desbravar as áreas para atender, de repente você pode procurar uma área que não existia, que é a área de inovação aberta, e usar essas pessoas como embaixadores internos, às vezes até para promover isso, né? Então a gente nem chegou ainda em contar um pouco aqui sobre o que vocês pensam em investimento, mas como vocês podem ajudar, já está meio respondido. A área de inovação aberta, se você for por aí através dela, sendo startup, talvez você consiga um aliado interno que te ajude a entender a organização e até levar a tua visão com um conhecimento muito melhor. Eu achei fantástico a colocação de vocês, queria agradecer pessoalmente, para mim foi bem interessante ouvir isso. E aí eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui e vou perguntar uma coisa. Istvan, a gente conversou um pouquinho, você me disse que já avaliou mais de 500 empresas, já foi envolvido em contratar mais de 100 empresas também nas experiências que você teve aí. Eu queria ver se você poderia compartilhar com a gente, assim, 1 ou 2 casos, né, que você considera como abordagens ou casos de sucesso, e também talvez 1 ou 2 que você viu que foi uma abordagem equivocada, que a pessoa poderia tratar diferente, de repente compartilhar com a gente essa visão. E aí, não sei, Ana, se você já teve um pouquinho dessa experiência também, se você puder complementar. Cara, assim, né? Isso aqui vira uma novela mexicana, né, se deixar. Mas deixa eu pegar, assim, alguns exemplos marcantes da minha... Bom, sabe que tem um caso que eu tenho com muito carinho, que é um cara que uma vez lá em 2012, estava começando a organizar os primeiros eventos de saúde digital, assim, não existia isso ainda, a gente estava tentando ver se fazia esse tema entrar na agenda das empresas, que as empresas não estavam nem aí para isso. No começo do movimento de saúde digital, as empresas não estavam nem aí para isso, né? Era uma coisa assim de algumas pessoas e fazendo soluções para consultório, para médico. Depois, na segunda geração, é que as empresas começaram a olhar e levar isso a sério. E num desses eventos, uma vez precisava de alguém que fosse falar para o RH sobre qualidade de vida. Era um evento que a gente fez com a BQV, que é a Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E não tinha essa startup. E aí eu acabei descobrindo lá uns moleques que estavam começando um negócio lá chamado Gympass, né? E aí eu liguei lá para o CEO da Gympass, mandei um e-mail para ele, o César. Falei, cara, você quer ir falar num evento tal, não sei. Pô, é claro que eu tô. A gente tá louco para falar com a RH. A gente decidiu que vai começar a falar com a RH porque a gente estava tentando vender só no B2C. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí ele foi lá, mineiro, lá de Alfenas, tipo, aquele sotaque, né, de mineiro de Alfenas. Ele foi lá, fez uma parte, tinha assim, pouca gente na sala, tudo. E aí ele ficou muito agradecido. Pô, obrigado pela oportunidade, tal, não sei o quê. Vai lá em casa tomar um café amanhã, não sei o quê. Aí eu fui no dia seguinte tomar um café, estava com um bebê em casa, recém-nascido, a mulher tinha saído para trabalhar. Passamos a manhã inteira conversando. E ele conversando, falando, pô, tá difícil, tá fogo, tal, tô com o bebê aqui no colo, e assim, a gente está tentando, mas quanto mais a gente vende, mais o pessoal usa, mais era um sinistro, né? As pessoas usam muito a academia, a gente se ferra porque, tipo, o que a gente recebe, né, vai para as academias. E se as pessoas não usam a academia, também, tipo, não adianta ele ter o produto, né? Então a gente está pensando agora em fazer assim, assado, ficamos conversando a manhã inteira, na hora do almoço fui embora e nunca mais falei com ele. E aí foi passando os anos e eu fui vendo Gympass abrindo na Europa, Gympass abrindo nos Estados Unidos, Gympass abrindo na América do Sul. E assim, foi muito legal, assim, porque depois de um tempo, eu fui num evento do Einstein, da Eretz, e aí ele estava lá palestrando. Isso foi assim, uns 10 anos, tipo, quase 10 anos depois disso, bem assim, já era um unicórnio. E aí ele me viu, veio falar comigo. Eu falei assim, porra, esse cara nem vai lembrar de mim, né? Porque faz tanto tempo, né? Eu fui na casa dele. E ele veio, lembrou de mim, veio conversar, e eu fiquei assim, super impressionado com a humildade do cara, entendeu? De ter virado um unicórnio e de vir, sair do palco e vir conversar comigo. E isso, assim, me mostrou que, assim, a humildade realmente, assim, é um fator determinante nas pessoas de sucesso,
Entendeu? Então é uma coisa que eu sempre olho com uma lupa muito especial, o founder que é humilde. Brilhante e humilde, né? Esse cara tem uma mágica dentro dele. Que legal, que boa dica. E Perfeito, você, sem mais. sem mais, não tem mais nada a acrescentar. Na verdade, a gente tem vários relacionamentos, mas eu acho que o case que o Ibsen trouxe está perfeito. Que legal. E quem sabe, assim, aí já você mostrou um caso muito claro de sucesso. Teve alguma coisa que você viu que, ao contrário, né, foi um comportamento que você notou e que vocês recomendam que o empreendedor não siga esse tipo de caminho, alguma coisa assim? Recentemente, agora no dia 19, né, foi o Dia Nacional da Inovação, a gente fez a Semana da Inovação dentro da empresa e levamos os participantes mais engajados dos nossos programas de inovação para algumas atividades. Levamos na Eretz também e para conhecer o Centro de Inovação do HC. Conversando com algumas startups durante essas visitas, a gente levou altos executivos de áreas bem estratégicas da empresa que também participam desses programas e alguns empreendedores, né, durante o pitch, trouxeram informações ali muito desconexas da realidade, né? Então era uma baita oportunidade que eles tinham ali, que são pessoas que estavam dentro da empresa que além de ter posições estratégicas dentro da companhia, estavam muito engajadas com as iniciativas de inovação. Porém, acabaram os pitches, eles me procuraram e falaram: a solução é bem legal, mas esses números que eles trouxeram aqui com relação ao custo está totalmente errado. Se você for numa farmácia como pessoa física, você não paga isso nesse produto que eles estão falando que é o valor que uma operadora paga nesse produto X, que é totalmente fora. Então, apresentaram ali. Então, naquele momento, eles já perderam os executivos, na hora que eles apresentaram aquela precificação tão fora. Então, eles estavam gostando da solução, estavam indo bem e perderam ali a parte da credibilidade deles, né, com relação a conhecimento de mercado. A gente fica triste, né, porque a gente faz essas atividades exatamente querendo conectar, levar, né, então a gente tinha feito todo ali um filtro das soluções que a gente entendia para apresentar, entendendo que tinha um match com os desafios das áreas. Mas esse foi um ponto que pegou muito forte. A partir dali, praticamente perdeu um pouco da atenção da pessoa. Ou seja, a pessoa trabalhou bem, eventualmente, na solução, no problema, mas não gastou o tempo suficiente para pensar em como vender corretamente, como posicionar o produto, precificar o produto de forma que ele entenda, né? Acho que você deu uma dica valiosíssima. Isso eu vou falar como pessoa que eu fui de vendas por mais de 20 anos, né? Se você vai falar com um grande grupo, né, uma grande corporação que está listada na bolsa, a primeira grande dica: baixe as informações que estão no RI, né, no Investor Relationship, né? Você baixa ali, você entende uma quantidade de problemas que você pode identificar e pegar informação e ter visão, abordagem e tudo que é transformacional. Então, acho que você colocou um tópico espetacular, né? E eu fico muito feliz de ouvir essa história, né, de humildade e também dessa divisão interna. Eu não queria ter que entrar em uns aspectos assim um pouquinho mais complicados, né, mas a gente está na indústria de saúde, indústria regulada. Então, eu queria perguntar para vocês, quando vocês veem aí startups trazendo soluções envolvendo dados, né, envolvendo a necessidade eventual de troca de dados com vocês, como é que vocês se sentem do ponto de vista hoje regulatório, em especial com o impacto da LGPD? E daí a gente pode também perguntar um pouquinho mais sobre a questão da necessidade de interoperabilidade de dados, que foi muito discutida com o lançamento da Rede Nacional de Dados na Saúde. Começou com o Covid, com os exames e vacinação, mas depois parou, não continuou. Como é que vocês veem, eventualmente, as startups que venham a se posicionar trazendo soluções de dados, trabalhar com grandes grupos, dado essa preocupação, né, que vocês têm que ter, sem dúvida, com aspectos regulatórios, né, e proteção de dados? No nosso caso, pensando em volume, a gente trabalhar bem dados é uma coisa muito importante. Então, por isso, hoje, dentro do time de inovação, a gente tem pessoas dedicadas à curadoria só de soluções de IA.
e olhando para dados, além de um time de insights dentro da nossa TI, que é muito parceiro dessa área. Então, a gente acaba tendo um olhar muito sério e ali, metodologias ali, onde a gente acompanha isso de uma forma muito recorrente, porque a gente entende essa importância, pensando em questões regulatórias, né? Então, assim, a gente faz os primeiros relacionamentos. A maioria das parcerias que a gente faz, tanto com grandes empresas de tecnologias, como com startups, quando a gente faz esse cruzamento de informações e desses dados, são dados anonimizados, mesmo a partir do momento em que a gente tem a assinatura do NDA, a gente está tratando de dados sensíveis de saúde, então nosso time de privacidade nem autoriza, né, que a gente trabalha sem anonimização desses dados também. Mas a gente trata dessa forma. Então, a gente tem ali o processo do NDA também, a anonimização, sempre como padrão. A gente tem hoje um lake, onde, geralmente, a conexão com parceiros externos é feito nesse lake, não necessariamente direto com os sistemas próprios da operadora. E também a gente tem o apoio desse time que vai acompanhando também, fazendo essa curadoria e a evolução e o acompanhamento das entregas, da acurácia, e a gente também está trabalhando ali modos de fazer essa avaliação da efetividade dessas IAs e de tantos outros projetos, outras tecnologias que envolvem dados. Dado é um problema para as startups, muitas vezes, né? Porque elas podem ter lá pessoas que sabem trabalhar com dado, mas que não têm o dado, né? Aí o cara vai na Big Corp, tem o dado e não tem as pessoas que sabem trabalhar com o dado. E aí fica essa conversa de surdo, né? Isso tem que ser realmente mais bem endereçado, na minha humilde opinião. Nem sempre a gente tem o dado do jeito que a startup precisa, né? O dado existe, né? Tá lá, tá em algum cano, né? Parado lá, né? E muitas vezes as startups chegam falando assim, eu queria saber isso, aquilo outro. Eu falo, cara, tipo, se eu for atrás desse dado que você está querendo, eu vou ter que parar minha área de TI. Entendeu? Eu quero saber quem tem hemoglobina glicada alta naquele lugar, naquele bairro. Eu falo, cara, tipo, a gente não tem esse dado, vai ter que parar. Então, assim, eu acho que precisa ter um alinhamento de incentivos, entendeu? Entre as startups e entre as big corps, bem claro, fora a questão toda de LGPD, fora essa questão toda que você está colocando, acho que tem que ter uma questão de incentivo mais bem estruturada, mais bem equilibrada entre as empresas e startups, para que as empresas tenham também, enfim, condição de parar para ir atrás desses dados, né? Então, acho que esse é um ponto que ainda não está tão, na minha opinião, ainda não está tão bem definido. Assim, a gente está ainda modelando isso. É um desafio grande, né? Porque você colocou bem aqui, né, desse lado também, que a startup ela vem com a inovação, mas ela não tem muitos dados. Eu vi apresentações espetaculares aqui de soluções de neurociência e tudo, mas um IA treinada com 1000 usuários. Estatisticamente é muito pouco, você não pode tomar uma decisão médica baseado nisso. Então você precisa dos grandes players e do histórico que eles têm, né? A gente tem um histórico muito grande que eventualmente você pode conseguir através dos canais públicos, mas esse é um grande potencial, né? Como que eu utilizo a startup para me ajudar a minerar aquele subsolo ali do hospital que está cheio de informação e que eventualmente a gente não tem. Comenta, por favor. O que eu ia trazer é que quando eu trouxe o desafio que a gente enfrentou, desculpa, de conseguir finalizar o primeiro ciclo do nosso programa de inovação aberta com as startups, um deles foi essa questão da qualidade dos nossos dados. Foi uma barreira que a gente encontrou. Ou então, mas a gente
tinha a vantagem de ter uma TI maior, mais robusta, e aí a gente precisou fazer um trabalho para a criação de um data lake e a clusterização desses dados também, mas a gente precisou de um apoio de uma startup que nos apoiou também nesse trabalho de clusterização. Então, foi todo um trabalho de conseguir organizar para que agora a gente possa falar que a gente tem uma área de curadoria de IA e esse trabalho, e a gente consiga falar com mais empresas com esse tipo de tecnologia e fazer isso fluir e acontecer de uma forma mais rápida. Mas teve todo um trabalho de construção que não foi rápido também. Que legal. E eu acho que, de certa forma, a gente acabou transicionando um pouco das startups que vêm oferecer serviço para vocês para um momento em que a gente começa a pensar, pô, como que a grande empresa do setor de saúde, né, pode colaborar com a startup, talvez agora pelo lado de inovação e investimento. Porque, na maioria, o problema da startup é fluxo financeiro. Ela está ali para o mercado, tem pessoas que estão empreendendo, batalhando, e eles não têm necessariamente a condição financeira, por isso, muito que vocês falaram aí, né, a startup quer ser ágil, ela quer ter 2 reuniões e já ter o negócio, não vai acontecer com grandes grupos, até porque eles têm sistemas, têm SAP, têm cadastro, tem um monte de etapas que você tem que cumprir com uma grande empresa, então esse é um aprendizado que a startup tem que ter. Mas olhando da ótica de vocês, né, agora a gente começou a explorar essa parte de como trabalhar com dados, colaborar com a empresa, como que vocês acham também, aí indo um pouco para o lado de inovação e VC, que os grupos têm feito, como vocês acham que podem ajudar a fomentar essa inovação com startups e como vocês têm feito isso nos seus grupos? Pensando mais em como a gente consegue apoiar o ecossistema. Um trabalho que a gente tem feito nesse movimento também é porque pensar na sustentabilidade financeira da startup, como empresa a gente não tem como apoiar tanto. Então, a gente tenta contribuir a partir do conhecimento e apoio para que essas startups consigam desenvolver soluções realmente úteis e que ela consiga encontrar ali o product market fit dela. Então, a gente tem incentivado os nossos líderes dentro do grupo a serem mentores de startups. Então, a gente tem feito um trabalho ali formando mentores. Então, às vezes, a gente não vai conseguir absorver muitas soluções como parceiros, como clientes, ou mesmo realizando ali contratos de co-desenvolvimento, mas a gente entende que é uma forma também de apoiar. Então, a gente não vai conseguir, talvez, aquela startup, aquela solução não tenha um fit com a nossa empresa, mas a gente consegue que algum dos nossos executivos que tem uma jornada e um conhecimento dentro daquela linha de produto que ela está desenvolvendo, possa apoiar mesmo sem um interesse comercial e ajudar essa startup a desenvolver a solução e fazer conexões dentro do círculo de relacionamento que ele possui. A gente tem uma jornada interessante nesse sentido de investimento, né? Quando eu fui para a empresa, para o Sabin, a gente tinha acabado de fazer um seed numa empresa lá do Porto Digital, excelente, chamada Pixels. Depois a gente fez um follow-on esse ano, né, que ela trabalha com inteligência artificial em análises clínicas, patológica, e logo em seguida nós fizemos um investimento através de um fundo lá em Israel, né, um fundo especializado em health techs, biotechs, lá image techs, né, no caso, em Israel. E esse investimento foi feito até para a gente aprender, sabe? Até para a gente começar a acompanhar essas empresas e a gente fazendo reuniões periódicas com essas investidas para entender tanto a questão de tecnologia, uma volta na frente do Brasil, né? Desnecessário falar, né? Empresas lá de Israel, vendendo para o mundo inteiro, vendendo para a Ásia, para os Estados Unidos, enfim, Europa. E para a gente entender também modelos de negócio, né, que nem sempre são replicáveis no Brasil, né? Então, a gente percebia assim, eu quando fui no primeiro evento lá de startups em Jerusalém, que o pessoal via que eu era do Brasil, assim, vinha todo mundo correndo atrás de mim, né? Porque tipo, os caras moram num país com 8 milhões de pessoas, aqui tem 220 milhões, né? Os caras falavam, é aqui que eu vou escalar. Eu falava, ó, não são 220 milhões de pagadores, né? Tem que explicar isso.
Mas, e assim, a gente aprendeu a dificuldade até de trazer, né, algumas soluções para o Brasil, não somente por conta de questões de Anvisa, né, como por modelos de negócio mesmo, né, precificação. Os caras vendiam para a Europa a X euros, chegavam aqui no Brasil e falavam, cara, isso aqui no Brasil não esquece, né? E aí muitas vezes os caras olhavam e falavam, vou esquecer mesmo, vou ficar só lá na Europa, né? Então é muito complexo você trazer esses modelos de negócio eventualmente de fora para o Brasil em saúde, né? Aqui tem questão de SUS, enfim. Feito isso, a gente também começou a investir em algumas health techs aqui no Brasil. Algumas a gente mantém o investimento até hoje, eu estou no conselho, né, ProntMed, Bencare, e uma a gente acabou adquirindo, né, interessante. Então a gente fez um investimento numa rede de atenção primária, chamada Amparo Saúde, e a gente acabou fazendo uma aquisição, né, foi feito um M&A, né, e também um aprendizado, né, cada uma dessas situações um aprendizado. Aí você já está participando ativamente da gestão, né, dessas startups, né, no caso no conselho. Lá em Israel a gente investia através de um fundo, a gente não estava no conselho dessas empresas. Aí a gente deu um passo a mais, a gente passou a investir diretamente aqui e participar diretamente da gestão dessas empresas. Até que chegou um momento em que a gente decidiu montar um fundo aqui no Brasil. E aí também foi um negócio muito específico, muito especial, e na época algumas pessoas nem entenderam muito bem, porque a gente decidiu montar um fundo em sociedade com um outro laboratório, concorrente nosso, que é o laboratório Grupo Fleury, né, de São Paulo, que é um fundo que chama Cortex. E a gente foi muito assim questionado internamente, né, e fora, né, tipo, como é que vocês montam um fundo com um concorrente, né? E aí, qual que era a nossa visão e continua sendo? Em primeiro lugar, assim, a gente está falando de um setor estritamente regulado. Tá? Então, assim, se eu hoje lá no meu NTO, que é o lugar onde na minha área de P&D, vamos falar assim, melhor dizendo, na minha área de P&D, eu inventar um iPhone 20, se esse iPhone 20 não estiver no hall da ANS, eu não vou ter pagador para esse iPhone 20, entendeu? Então não adianta eu achar que eu vou fazer uma inovação e vou assim quebrar, né? Vai ser um game changer no mercado, porque isso não está no hall de procedimentos da agência de saúde, e os médicos também não vão estar pedindo, né? Alguém tem que pedir esse exame, no nosso caso, né, esse exame tem que ser pedido pelos médicos. Ou seja, essas inovações acontecem muito em bloco, entendeu? Então, assim, entrou no hall, os médicos estão pedindo, esses processos levam tempo, então faz sentido a gente unir forças. Ponto número 1. Ponto número 2, para o empreendedor, também é uma oportunidade dele acessar uma parte do país que ele não iria chegar de outra maneira. Se ele está em São Paulo, ele vai lá numa empresa de São Paulo, ele vai acessar aqueles clientes, No nosso caso, né, a gente trabalha muito forte, o Grupo Sabin, né, para quem não conhece, ele é muito forte no Centro-Oeste, no Norte, né, no Nordeste. Então, assim, a gente se abre uma porta a mais para esse empreendedor, né, para levar essa solução para outras regiões do país, né. E deu muito certo, né? A gente tem um entrosamento muito bom, né, entre nós, nos comitês de investimento, na hora de avaliar as startups. E é isso, quer dizer, a nossa jornada como investidor é essa. A sua pergunta pontual, qual que foi? Será que eu respondi? Respondeu. Respondi, então tá ótimo. Mas você não só respondeu, como você trouxe um tópico que eu fiquei curioso. Eu acho que a gente está caminhando aí para o final, mas eu queria fazer essa perguntinha rápida antes de passar para vocês fazerem um encerramento. Você comentou aqui de uma coisa que é interessante. Normalmente o empreendedor brasileiro, ele olha assim, para o Brasil, 210 milhões de habitantes, né? É um mercado gigante, eu posso atender isso. E esquece dessa visão de
como que eu posso criar algo aqui que vá para fora? Então, você teve contato com o pessoal lá de Israel, que como um país pequeno quer sempre crescer, e a gente vê isso acontecendo muito em outras empresas. Vocês já tiveram contato com alguém aqui, alguma empresa, startup que esteve trabalhando com vocês, além da Gympass, que você já deu exemplo, que vocês acham que tem um bom potencial para crescer e conquistar e se virar e levar também serviços para fora? Sim, né? Eu acho que os desafios de saúde envolvem pessoas, né? Então, acho que sim, grande parte das soluções que a gente tem hoje no nosso país tem o potencial de conseguir trabalhar fora, porém, tem questões regulatórias, né? Então, não dá para ser um copia e cola, assim como também a gente não consegue fazer um copia e cola de soluções que existem lá fora para cá, né? Então, sim, acho que a gente tem modelos aqui, soluções que conseguem, inclusive, começar a vender muito mais lá fora do que aqui dentro, porque tem todas essas questões que a gente já trouxe aqui hoje de desafios aqui dentro do Brasil, que é uma grande população, mas não é uma grande população de pagadores, a gente está falando de uma população majoritariamente pobre. Então, essa é a realidade do nosso país. Então, não dá para, principalmente grandes tecnologias, quando a gente pensa em hard science, algumas coisas assim que demoram um tempo mais e requer muito investimento, às vezes faz muito mais sentido, inclusive, infelizmente, essa startup olhar para o mercado de fora. Perfeito. É isso mesmo. Eu tenho, inclusive, hoje aqui eu encontrei um founder que está abrindo uma subsidiária na Alemanha, né? Há um mês atrás encontrei um outro founder num outro evento, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que está expandindo para a Latam, né? Então, isso tem acontecido e de fato, assim, eu conversei com duas, uma de terapia digitais. Não, na verdade, das duas, posso chamar de terapias digitais, recentemente, inclusive querendo, o que você falou agora, infelizmente, ir para a Europa, né? Então, tem esse potencial, de fato, né, em startups irem para fora. Obviamente que depende do tipo de serviço que vai ser oferecido. Uma operadora de saúde não vai fazer isso, né? Então, eu estou falando aí de outros tipos de solução, mas faz sentido. Muito bom. Pessoal, a gente está caminhando aqui para os nossos últimos 5 minutos do painel. Eu queria agradecer à Iniciativa FIS pela oportunidade de ter um papo, né, com tantas ideias, tantas coisas compartilhadas. Antes de passar para eles darem o finalmente, eu queria saber se alguém aqui da plateia tem alguma perguntinha. Você quer perguntar? Você dá um... Devia ter perguntado isso antes, né? Que agora só ficou 5 minutos para eles falarem, mas tudo bem. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou carioca, mas eu sou de uma startup que está sendo acelerada no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que eu fui para lá porque não tinha oportunidade, eu achei no momento, para uma startup que fala de saúde mental de pais de crianças com transtornos mentais. Eu não falo de pacientes, eu falo de pais. E hoje, quando a gente fala de saúde mental, eu vejo muito nos hospitais clínicas sendo abertas para autistas. Mas, da nossa parte, a gente viu que tem um universo fora do autismo que está totalmente sem atendimento. Eu não vou dizer que eu sou uma startup early stage, porque isso até é uma coisa que eu queria perguntar para vocês hoje em dia. Para mim, early stage, hoje em dia, é o quase milionário, né? É o que está sendo investido, é o quase milionário. Aí eu pergunto para vocês, dentro da área de saúde, para startups que estão começando a caminhar, uma das portas de entrada são os editais abertos na área de saúde. Tem uns enfim, fomento, que eu, pessoalmente, é minha praia. Eu nem vou falar, porque eu não sou early stage ainda, para falar com venture capital e tal. Qual é o fit que vocês, a área de saúde, os grandes players estão procurando? Será que é uma trend que
está rolando agora e vai continuar? Quer dizer, vocês querem serviços digitais, trocas de protocolos médicos, ou vocês veem a saúde mental como possível trend? O que vocês acham disso? Eu acho que depende muito da dor específica daquela empresa. A gente comentou um pouco aqui da jornada de aprendizado de construção para absorver soluções de tecnologia. Não sou especialista em TEA, mas eu acompanho o desafio que a nossa área tem, então eu percebo hoje que o nosso país está aprendendo a trabalhar com soluções para TEA também. Então, acho que a gente vem nessa construção. Eu acho que, pela sua solução, acho que isso é um ponto também. Agora, a questão de temas específicos, se estão aqueles temas que estão mais trends ou não, mas eu acho que a questão não é nem essa. Eu acho que há um pouco da dor da empresa, porque a gente pode estar falando, a gente falou aqui de inteligência artificial, mas, novamente, lembrando a realidade de onde estamos. Então, às vezes, a gente está falando de coisas mega disruptivas, de assuntos que são hypes, mas a gente tem que entender para quem é a saúde que a gente está fazendo. E a gente está fazendo saúde para brasileiros. Então, a gente tem desafios de coordenação de cuidado, de questões ali de pacientes crônicos, complexos, pacientes crônicos dentro do país. Então, é um pouco daquilo que a gente começou no início do painel falando, da importância de conhecer um pouquinho do desafio da jornada de cada uma dessa empresa que você vai abordar. No nosso caso, a gente trabalha com uma população específica. Então, são desafios que não necessariamente a gente vai trabalhar com a inteligência ou com a tecnologia mais hype do momento. A gente tem desafios muito específicos e que envolvem questões sociais, inclusive, pensando na nossa população. Então, não é tanto focar no que está no hype, e sim naquilo que resolve o problema da saúde da população que a gente atua. Obrigado. Pessoal, a gente não vai poder abrir para mais perguntas, porque a gente está em cima da hora, então eu vou botar eles naquele dificuldade, né? Vou pedir para eles fazerem um pitchzinho de 1 minuto sobre a área de inovação de cada um de vocês e o que vocês podem esperar, né, para que vocês possam entrar em contato, e aí eu vou dar uma dica final fechando aqui. Perfeito. Então, respondendo a pergunta do nosso painel, né, as corporates querem sim comprar soluções de startups. Eu acho que isso é um ponto. Nossa empresa também tem interesse em ter relacionamentos comerciais com startups. A gente trabalha muito com soluções que consigam trazer eficiência operacional, não só assistencial, mas também questões que possam ajudar nos desafios regulatórios de uma operadora de uma forma geral. Legal. Bom, a gente tenta trabalhar com startups em todas as fases da vida dela. Então, assim, geralmente, quando a startup está começando, ainda está numa fase de buscar validação, a gente trabalha dentro do hub de inovação, do Sky Hub, aí a gente recebe essa startup, a gente faz algumas mentorias, faz reuniões, identifica alguns temas que sejam relevantes e tenta trazer especialistas para conversar com essa empresa, tenta conectar, enfim, a gente pega essa startup num estado assim bem inicial, cru ainda, e tenta, de alguma maneira, ajudar. Nem sempre isso vai virar um contrato comercial, né? Mas a gente espera, de alguma maneira, ajudar. Felizmente, a gente tem tido assim, feedbacks muito bons, inclusive de startups que acabaram não trabalhando com a gente e acabaram virando amigas, né? E quando elas estão no estágio um pouco mais avançado já, de tração, já tem faturamento, cliente, a gente tenta ajudar investindo no Cortex, aí já cheques assim, de uma série A em diante, né? Então, a gente está aberto a todos os perfis aí de startup. Muito bom. Só para fechar, uma dica que eu vou dar para vocês, e aí eu dou por ter passado 10 anos na Microsoft e ter muito contato também com outros players, grandes fornecedores. Muitas vezes a gente vê a Amazon, Google, Microsoft, grandes Salesforce, IBM, grandes players, né, as Big Techs, como um canal da gente desenvolver aplicações. Mas muitos deles, e eu vejo pouca gente explorando isso, tem marketplaces, onde você pode colocar a tua solução e, de repente, essa solução pode ser oferecida em outros cantos do mundo através daquela infraestrutura de vendas desses grandes players.
Então, aqui a gente está falando de provedores direto, né, do serviço de saúde, mas eu digo para vocês que existe uma oportunidade que vocês têm para explorar aí. Explorem não só conseguir benefícios de nuvem gratuita para você usar durante um tempo, mas explorem também publicar as suas soluções dentro do marketplace deles e tentar, inclusive, utilizá-los como canais de vendas. Muitos deles vão fazer isso, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi e fiz muito tempo enquanto estava lá. Para fechar, então, de novo, agradecer a Iniciativa FIS, agradecer a Ana Carolina Cândido, o Istvan Camargo. Obrigado. Prazer falar com vocês. Prazer é meu. Obrigada. E espero que tenha sido muita informação interessante que vocês possam se beneficiar dela. Obrigado.